Desenhos. O conjunto de desenhos da coleção Flávia e Frank Abubaker revela a importância desta técnica para a representação iconográfica da Bahia colonial e imperial. Como já dissemos, o desenho fazia parte da formação dos viajantes estrangeiros que passaram pelo Brasil até o século XIX. Viajar, ver e desenhar eram atividades que faziam parte da educação da elite inglesa, como sublinhou Ana Maria Beluso, e também, em certa medida, das elites de outras nacionalidades. Se considerarmos os desenhos presentes nos sketchbooks apresentados em outra seção deste livro, é notável como esses registros, feitos em esboços ao ar livre ou bem acabados em ateliê em vistas de uma possível gravura, ampliam o repertório iconográfico sobre a Bahia, abrindo novos temas ou olhares pouco usuais. A seleção a seguir apresenta um total de 9 imagens. Aqui estamos considerando somente os desenhos avulsos da coleção e não as imagens nos sketchbooks. Quase a totalidade dessas obras foi produzida no século XIX, exceto um desenho atribuído por certos pesquisadores a Jan de Ban, o retrato do conde João Maurício de Nassau, página 150. Principal administrador do Brasil holandês em 16 de abril de 1638, o chefe neerlandês desembarcou na Bahia comandando cerca de 3.600 soldados e mais de 1.000 indígenas em uma nova tentativa de tomar a capital baiana. Referência 1. Ainda com relação aos desenhos de autoria não identificada, a coleção apresenta 3 interessantes tomadas da região da Barra. Em uma delas, página 151, o observador registrou o farol à altura da chamada Ponta do Padrão, na entrada da Baía de Todos os Santos, em meados da década de 1830. Já nos outros 2, página 151, em recorte temporal próximo, há representações detalhadas do Forte de Santo Antônio da Barra, com seu farol, e também do Forte de São Diogo e da Igreja de Santo Antônio da Barra. Vistos em conjunto, esses 3 desenhos têm uma relevância iconográfica considerável. Não há conhecimento de muitos desenhos detalhados da Barra do início do século XIX, predominando os registros à distância em panorâmicas. Referência 2. O desenho da viajante inglesa Maria Graham, página 152, é uma das singularidades desta seleção. Com uma obra iconográfica composta por muitas paisagens, além de documentação de caráter científico, a estrangeira legou algumas imagens da capital baiana, publicadas em forma de gravura e apresentadas neste livro. Páginas 234 e 235, referência 3. No caso do desenho da região da Barra, vista a partir da Igreja da Graça, percebemos o interesse da autora pelo pitoresco. Seu olhar estava atento à natureza singular do lugar, à vegetação tropical, à geologia da escarpa profunda e às construções religiosas. O desenho da Capela de São Gonçalo, atribuído a Charles Chaplin, página 154, sobre quem não se tem muitas informações, também pode ser lido a partir dessa ideia do pitoresco e pode ser uma cópia a partir de Owsley. A capela em ruínas, em meio à vegetação, foi um local que chamou a atenção de muitos estrangeiros que, em passeios nos arredores da capital, estavam interessados em encontrar vestígios do tempo sobre as civilizações. De toda forma, este desenho da antiga igreja é mais uma contribuição à iconografia religiosa da Bahia, somando-se à gravura de Owsley. Página 262, referência 4. Daniel Rebouças. Notas. 1. Pablo A. Iglesias Magalhães. Eco Russos. A Igreja Católica e as Guerras Neerlandesas na Bahia, 1624-1654. Tese, doutorado em História, Universidade Federal da Bahia, 2010, volume 1, página 107. 2.
Além dos desenhos presentes nos sketchbooks da coleção do Instituto Flávia Bubaker, uma exceção importante está no desenho Forte Santo Antônio da Barra, feito entre 1825 e 1826, pelo inglês Charles Landseer, e croquis da região da Barra por J.M. Rugendas, em um período um pouco posterior, em 1846. 3. M de F.M. de Souza. Viajar, observar e registrar. Coleção e circulação da produção visual de Maria Graham. Modus, Revista de História da Arte, Campinas, São Paulo, volume 5, número 2, páginas 59 a 85. 2021. Disponíveis em https://periodicus.unicamp.br/ojs/indexes.php/view/8664763. Acesso em setembro de 2024. 4. Seguindo a rica análise de Ana Maria Beluso sobre os desenhos de Owsley da Capela de São Gonçalo, compreendo que tais considerações também poderiam ser sugeridas para este desenho de Charles Chaplin. Ana Maria Beluso, O Viajante e a Paisagem Brasileira, Revista Porto Alegre, volume 15, número 25, 2008. Atribuído a Jan de Ban, 1633-1702. Retrato de João Maurício de Nassau-Siegen, o brasileiro. Giz negro, realçado em branco sobre papel azul, a cerca de 1668-1670. 38 por 29 centímetros. Este desenho recém-encontrado está diretamente relacionado com o famoso retrato de Jan de Ban, 1633-1702. Mais do que um desenho preparatório, provavelmente serviu de exemplo de ateliê para a produção de cópias pintadas. Um dos retratistas mais respeitados e procurados do seu tempo, de Ban teve uma fama que correu paralelamente ao ápice e ao declínio da República Holandesa. A turbulência do Rampiar, ano do desastre, nome dado pela historiografia holandesa aos eventos ocorridos no ano de 1672, não deixou de ter efeitos para o artista. Seu estúdio foi invadido por desordeiros que buscavam imagens dos irmãos de Witt, os respeitados estadistas que haviam sido linchados pouco antes pela multidão. Pablo Magalhães. Anônimo em inglês. Forte de Santo Antônio e Farol da Barra, Bahia, Brasil. Lápis sobre papel, década de 1830, anterior a 1838. 14,7 por 22,2 centímetros. O vislumbre a partir do mar privilegia os aspectos físicos da fortificação, com seu torreão quadrangular que lhe define farol. A edificação teve grande importância para a cidade de Salvador e regiões adjacentes, no que diz respeito à segurança por via marítima, principalmente entre os períodos colonial e imperial. Sávio Queiroz Lima. Anônimo em inglês. Forte de Santo Antônio e Farol da Barra, Bahia. Lápis sobre papel. Século XIX. 13,8 por 30,4 centímetros. Um corte horizontal traça o vislumbre de morros, coqueiros, ilhota e farol que compõem a região de observação e segurança da entrada da Baía de Todos os Santos. O desenho posiciona o forte farol na antecipação à baía, vista no horizonte logo atrás da edificação, cumprindo funções de auxílio à navegação e defesa da entrada em Golfo. Sávio Queiroz Lima. Anônimo em inglês.
Santo Antônio da Barra, Bahia. Lápis sobre papel. Século XIX. 13,8 por 30,4 centímetros. Figurativamente destacada está a Igreja de Santo Antônio da Barra, ao alto da colina, acima do Forte de São Diogo. Embarcações e o corte continental marcam o horizonte, apresentando não apenas o relance visual de um visitante ou de um navegante, mas o alinhamento estratégico militar das fortificações e a importância dos acessos marítimos à cidade de Salvador nos primeiros períodos de sua ocupação colonial. Sávio Queiroz Lima. Maria Graham, 1785-1842. Igreja e Convento de Santo Antônio da Barra, Bahia. Bico de pena sobre papel, 1821. 11,5 por 16 centímetros. Nos relatos dos viajantes célebres que visitaram o Brasil no século XIX, nota-se muitas vezes o impacto da chegada a Salvador por mar, provocado pela beleza das formas naturais em contraste com aquelas construídas pelo homem. Não foi diferente com Maria Dundas Graham Calcutt, Lady Calcutt, mais conhecida no Brasil como Maria Graham. Pintora, desenhista, escritora e historiadora britânica, esteve no Brasil em 2 ocasiões entre 1821 e 1823, quando fez amizade com a imperatriz Leopoldina, que a convidou para ser preceptora de seus filhos, missão para a qual retornou em 1824. No dia 14 de outubro de 1821, ainda embarcada e aproximando-se da zona portuária da Bahia, a cronista apontou a igreja de Santo Antônio da Barra ao descrever em seu diário a paisagem e o clima, aspectos que complementam o desenho monocromático que fez do templo. Esta manhã, ao raiar da aurora, meus olhos abriram-se diante de um dos mais belos espetáculos que já contemplei. Uma cidade magnífica de aspecto, vista do mar, está colocada ao longo da cumieira e na declividade de uma alta e íngreme montanha. Uma vegetação entremeada com as claras construções, e além da cidade estende-se até o extremo da terra a pitoresca igreja e o convento de Santo Antônio da Barra. Aqui e ali, o solo vermelho, vivo, harmoniza-se com o telhado das casas. Os morros que se esfumam à distância e a própria forma da Bahia, com suas ilhas e promontórios, tudo completa um panorama encantador. Depois, há uma fresca brisa marítima que dá ânimo para apreciá-lo, não obstante o clima tropical. Graham, em Diário de uma Viagem ao Brasil, edição de 1990. O desenho em bico de pena, preparatório para a gravura do livro de Maria Graham, mostra as 2 torres sineiras e a fachada lateral da igreja, a cavaleiro do Forte de São Diogo, onde flamula ao vento uma bandeira. Adiante, na subida do morro, aparece outra construção que poderia ser o cemitério dos ingleses, oportunamente registrado por uma cidadã britânica. A abundante vegetação que envolve a cena, característica da zona próxima ao mar, aponta para a baixa ocupação da freguesia de Nossa Senhora da Vitória naquele tempo. João Dannemann. Imagem: Igreja e Convento de Santo Antônio da Barra, gravura que integra o livro Diário de Viagem e Residência no Brasil, de Maria Graham, página 234. Charles Chaplin, A Capela de São Gonçalo, na Bahia, Brasil. Bico de pena e lápis sobre papel, 1853. 24,6 por 32,2 centímetros. A antiga capela de São Gonçalo do Amarante foi construída no século XVII no bairro do Rio Vermelho, vila de pescadores que no século XIX tornou-se local de veraneio da elite de Salvador. O templo parece aqui retratado no desenho a bico de pena de Charles Chaplin,
em 1853, já em estado de ruína, com rachaduras e tomada pela vegetação. A composição parece ter sido copiada à de uma aquarela de 1835 de William Gore Owsley, publicada em Vistas da América do Sul, a partir de desenhos originais feitos no Brasil, o Rio da Prata, o Paraná, com notas. Traduzido do inglês, em 1852. Isso indica que este pode ser um estudo de Chaplin feito a partir de um modelo, prática comum entre os artistas. João Dannemann. Imagem: William Gore Owsley, Ruínas da Capela de São Gonçalo, páginas 264 e 265. André Coffinier do Nordec, 1848-1917. No Mercado da Bahia. Bico de Pena e Aguada de Sépia, 1869, 26,9 por 20,8 centímetros. André Coffinier do Nordec, 1848-1917, foi um destacado membro da Marinha Francesa e artista de notável talento. Depois de formado na Escola Politécnica em 1868, ingressou na Marinha, dando início a uma série de viagens a diferentes pontos do globo, desde Antilhas, Oceania, América do Sul e África. Neste último continente, Nordec participou de uma ação na região do Gabão entre 1872 e 1873. O caderno de viagem, com anotações e desenhos muito bem acabados, foi publicado em 1886, com o título Álbum de Desenhos das Viagens ao Gabão. Este material tornou-se uma fonte notável para os estudos da presença francesa na África. Neste mesmo ano, vale frisar, Nordec publicou um artigo, Viagem ao País dos Bagas e ao Rio Nunes, na atual região da Guiné, na edição do primeiro semestre da revista A Volta ao Mundo, de 1886. Um membro da Marinha Francesa se colocava no texto como um etnologista, o que explica em parte sua grande atenção à geografia e aos desenhos de característica antropológica, feitos na sua expedição na região entre 1884 e 1885. Embora ainda bastante jovem, é possível notar esse olhar de Nordec neste desenho de um mercado na Bahia. Daniel Rebouças. Anônimo. Vista da Gamboa e Passeio Público, Salvador, Bahia. Lápis e bico de pena sobre papel, a cerca de 1859, 26,2 por 16,6 centímetros. Álbum de vistas do Brasil, Canadá e Índias Ocidentais. Traduzido do inglês. Os traçados do desenho mostram o frontispício ainda coberto pelo verde em encontro com o passeio público e a região da Gamboa de Baixo com sua fortificação. Destaca-se, isolado, o obelisco voltado para as águas da Bahia, inaugurado em 1815 para marcar a visita de Dom João VI a Salvador no ano de 1808. Essa importante região passou a ganhar destaque e prestígio a partir de meados do século XIX, como apontou em 1844 o cônsul Max Reynaud, residente na região da Fonte das Pedras, em Nazaré, citado por Pierre Verguet em Notícias da Bahia de 1850. Rafael Dantas. Anônimo. Vista do Teatro São João, Salvador, Bahia. Lápis e bico de pena sobre papel, a cerca de 1859. 16,6 por 26,2 centímetros. Álbum de vistas do Brasil, Canadá e Índias Ocidentais. No frontispício da velha Salvador, além das torres das igrejas e dos sobrados senhoriais, outra construção imponente debruçava-se sobre a encosta,
o Teatro São João. Inaugurado em 1812, foi uma das principais casas de espetáculo do Brasil até ser tragicamente destruído por um incêndio em 1923. Desde o século XIX, era um referencial urbano, local de encontros, apresentações e marco arquitetônico no centro antigo. Além de figurar em gravuras, desenhos, fotografias e relatos de viajantes do período, foi imortalizado nas telas do pintor Alberto Valença no século XX. Rafael Dantas.